Kaiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o segundo filme de Enola Holmes que estreou na Netflix nessa sexta-feira, dia 4. E nesse vídeo aqui eu vou falar com detalhes o que eu achei do filme de uma forma geral, trazer aqueles pontos que eu tinha falado que eu tinha ressalvas e destacar eles aqui, e também especular um pouquinho do que eu espero pra franquia, principalmente depois da cena pós-créditos e da expansão do universo Holmes que eles trouxeram aqui pra esse filme. Ou seja, esse vídeo vão ter muitos spoilers aí do filme, então caso você ainda não tenha assistido, fica avisado, mas tem um vídeo sem spoilers aqui no canal também, eu vou deixar o link na descrição, mas quando você assistir, volta aqui e vamos discutir muito sobre esse filme, porque eu simplesmente tô amando muito essa franquia e eu tô louca pra ver o próximo filme. Mas lógico, antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui nesse segundo filme, como eu tinha falado já na minha análise sem spoilers, a gente vê os reflexos diretos do final do segundo, como por exemplo a relação do Sherlock com a Enola, né, principalmente depois dele ficar com a guarda dela, antes era do Mycroft, caso você não lembre, né, também o Lord, né, quais que são as suas funções e os problemas que ele acaba enfrentando, principalmente pela falta de aliados inicialmente, e óbvio a história da Enola, né, que decidiu abrir a sua própria firma de advocacia, mas ela acaba tendo muitos problemas por conta da sua idade, por ser mulher e também por viver nas sombras do nome Holmes, principalmente ser irmão sendo Sherlock Holmes e sendo muito famoso. Mas ela acaba se deparando com um mistério, com o sumiço de uma menina em que sua irmã pediu para que ela fosse encontrada. E no final a gente acaba descobrindo que esse mistério é muito maior do que a gente imaginava e acaba também envolvendo com o mistério, com o caso que o Sherlock estava trabalhando, e faz com que eles acabem trabalhando juntos de certa forma e aprendendo juntos um com o outro também. Esse filme ele também é dirigido pelo Henry Bradbeer e eu particularmente preciso falar deste homem, enaltecer o trabalho dele, porque ele também foi o diretor de Fleabag e Killing Eve, que são duas obras que eu particularmente gosto muito de acompanhar, de assistir. São obras num contexto um pouco mais adulto, o que também me diz um aspecto que eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, que conforme a Enola for crescendo aqui na franquia de filmes, muito provavelmente a gente acabe indo para um outro rumo bem similar ao que a gente já tinha visto, né, dos filmes do Sherlock ou até mesmo as séries, né, num contexto um pouco mais adulto. Enquanto isso, eu sinto que o filme ele é um filme mais jovem, young adult, mas ainda assim isso permite narrativamente, né, com que ele traga alguns aspectos mais bobinhos também e divertidos, não tanto uma seriedade, mas como eu falei, né, eu acho que conforme a gente vá conhecendo mais da personagem, a gente pode ter um direcionamento diferente, principalmente quando ela aprimorar, né, a sua expertise, porque a gente já vê que a Enola, ela é extremamente boa, mas aqui ela acaba aprendendo mais. Mas antes de falar dela especificamente, eu queria falar do contexto geral do filme também, porque como eu tinha comentado já, esse filme ele é um pouco maior, e eu sinto que ele tem muito mais reviravoltas, mas principalmente porque a gente vê como os mistérios eles vão colidindo aí ao longo da história. Então é muito interessante a gente ver que o mistério que a Enola pega inicialmente, não que é bobo, né, uma pessoa desaparecer, pelo amor de Deus. A princípio é o sumiço de uma garota, mas a gente vê que no final ela estava envolta de algo que tem corrupção, muitas mortes, né? E eu gostei muito de como acabou se envolvendo até mesmo com a vinda da Moriarty aqui no filme. Gente, amei que trouxeram a Moriarty, né? E só para dar um contexto super rápido, caso vocês não estejam familiarizados, o Moriarty nas histórias do Sherlock Holmes, ele realmente é o inimigo dele, mas é um inimigo de briga de crânio, sabe? Ele é extremamente inteligente, mas aqui na história da Enola Holmes eles trouxeram uma mudança de gênero que eu particularmente gostei muito. Primeiro que pelo aspecto da subestimação, né, que eles acabam trazendo ali no final do filme, que é um aspecto que a própria Enola sente, então eles conseguem trabalhar esse paralelo entre protagonista e vilão, né, e ao mesmo tempo fazer essa rixa, né, com o Sherlock. A gente já vê ali no final que é um aspecto que vai perpetuar, e esse aspecto, né, de subestimarem ela justamente por ser uma mulher que tava ali e tudo mais, enfatiza muito bem a principal característica, que é a inteligência, a surdina. E é legal porque no mistério, né, quando o Sherlock ele tá ali envolvido, ele fala que teria 3 suposições, e a terceira era que essa pessoa só tava mexendo ali com ele, e de fato era. Então é uma pessoa que intriga muito o Sherlock. Então eu gostei muito de como ficou
todo o entorno e a apresentação desse personagem, trazendo a sua característica principal. Então, eu particularmente gostei muito. E como eu tava falando, né, gostei do envolvimento aqui, né, dos mistérios e tudo mais. E isso também diz muito sobre a expansão desse universo, porque eles acabam trabalhando aspectos que a gente via desde o primeiro filme, né, como a relação da Enola com a mãe dela, e também aquela questão da linguagem das flores. Eu acho que eles expandem mais aqui ainda com a linguagem das danças. Então é muito interessante a gente ver como que a coisa vai intensificando, né, pra ter o entendimento ali. E eu acho que isso é muito bem trabalhado entre a relação da Enola e do Sherlock. Acho que aqui a gente já pode entrar mais na relação do mistério, né, dos personagens individualmente, porque acaba sendo o grosso do filme. E como eu falei, eu sinto que muito disso vem dessa relação, da construção da relação da Enola com o Sherlock, porque é totalmente diferente do que a gente tinha visto com o Mycroft. Ele queria meio que prender ela, né? Tá certo, ele queria que ela fosse no colégio, mas era um colégio que ela odiava e tudo mais. É até interessante, né, que eles acabam trazendo essa questão dela ter fugido ali do colégio de etiqueta, porque aqui ela precisaria da etiqueta, né, quando ela vai ali no baile. Inclusive, achei belíssimo, me lembrou muito Bridgerton. Mas eu gostei também, porque como é um filme que ele trabalha muito bem suas relações, a relação da Enola com o Lord acaba crescendo. Não só o fato deles falarem que um ama o outro e ter finalmente o primeiro beijo deles, achei muito fofinho, mas também porque a gente acaba vendo como o Lord, ele se envolve com o mistério dela também, porque apesar de ambos estarem numa jornada de se provarem dentro dos seus próprios meios, e eles até falam, né, de eu não tenho tempo pra casar, tipo o Lord, ou ela, eu não tenho tempo pra namorar, coisa assim, ou até mesmo pelo ensinamento da mãe, né, de ser autossuficiente, o que é extremamente importante, mas depois ela até chega a falar, né, eu acho que eu ensinei vocês serem tão autossuficientes que acaba que vocês ficam sozinhos, mas entender que as pessoas no entorno acabam fortalecendo mais ainda quem você realmente é. Eu acho que é um ensinamento lindíssimo que o filme traz, então isso a gente vê tanto na relação da Enola com o Lord e com o Sherlock, mas retornando aqui ao baile, é interessante ver da relação deles que ela acaba ensinando luta pra ele e ele acaba ensinando dança pra ela. E também toda a relação ali da linguagem do leque. Inclusive, né, retorna ali a expansão de linguagens. Então, gente, a gente vai ter que daqui a alguns filmes ficar atento a cada detalhe, né? Porque tem a linguagem das flores, a linguagem da dança, a linguagem do leque, enfim. Eu gostei dessa troca de papéis, vamos colocar assim, porque eu acho que é um aspecto que o filme se propõe mesmo a sempre fazer, né? E Enola, a gente sabia que ela era muito boa com luta e tudo mais, mas eu gostei também como a história deles acabou se envolvendo no entendimento do mistério. Quando ele trocava cartas ali com ela, isso ser extremamente essencial pra gente ter um entendimento das cartas que eram trocadas entre a Sarah e o William. E falando da Sarah, eu gostei muito de como eles trouxeram a história aqui, porque no segundo livro é sobre o desaparecimento dela. Só que na realidade o nome da personagem que desaparece é Cicely, que é o nome que ela acaba utilizando ali quando ela tá meio infiltrada, né, no negócio. Então ela não tava realmente sumida. Então eu gostei como eles trouxeram isso de easter egg e complementaram mais ainda a história, apesar do filme utilizar da base ali dos livros, inclusive pros personagens, né, do filme. Ainda assim, a gente tem um aspecto muito original aqui, principalmente se tratando do mistério das meninas, da morte das meninas ali na fábrica. Mas antes da gente ir para esse aspecto, eu queria continuar um pouquinho nessas relações, porque como eu tinha falado, né, o mistério também se envolve bastante entre o mistério da Enola, que parece ser diferente do Sherlock, mas que acaba entrelaçando, e é interessante ver como um acaba aprendendo com o outro, né, porque a Enola, ela traz muito ensinamento do Sherlock ter um parceiro, né, dele acabar se envolvendo mais com outras pessoas, porque ele é uma pessoa muito sozinha. A gente tem essa percepção, né, aqui no filme, e é extremamente legal porque nesse filme, além da gente ter o Moriarty, uma figura conhecida como a Moriarty aqui, a gente também tem a vinda do Watson ali na cena pós-créditos. Mas, enfim, entre a relação da Enola e do Sherlock, é muito interessante a gente ver como eles acabam trazendo aspectos dela que no primeiro eram muito mais intensos, vamos colocar dessa forma. Não é a palavra certa, mas acho que vocês vão compreender
surpreender. Porque a Enola, ela conseguia se virar muito bem no mistério. Aqui a gente também vê isso. Mas ainda assim, a gente vê que ela comete pequenos erros. E é até legal, né? Porque ela fica mó tempo lá pra entender o negócio da flor, o endereço do local e tal. E aí o Sherlock, em um segundo, tal endereço, tal endereço. Então, eu acho legal, porque assim, a gente tá falando da irmã mais nova, que tá tentando se provar. Eu acho que é extremamente válido. E principalmente trazendo a proposta do filme, que é enaltecer a história da Enola e não recontar a história do Sherlock como a gente viu várias vezes, é muito interessante a gente ver como o Sherlock é dentro desse universo e como essa relação é feita. Então, eu particularmente gosto muito, como eu tinha falado já na minha análise sem spoilers, não sinto que é inferiorizar ela, mas eu vejo como é uma personagem que tá em aprendizado e o filme ele deixa isso muito bem claro, mas já demonstra um talento assim grandioso aqui a ponto de daqui uns anos ela ser tão boa quanto o Sherlock e principalmente como eles trabalham a forma que cada um trabalha diferente, né? Então quando a gente tem aquele momento, por exemplo, da fábrica em que eles acabam se encontrando lá, um bate no outro e tudo mais, a gente vê como ambos chegaram na mesma conclusão, mas com vertentes, com características, com formas diferentes de chegar na conclusão desse mistério, mas ambos chegarem ao mesmo tempo. Então, eu acho muito interessante de como eles trazem, por exemplo, um Sherlock muito mais cético e a Enola mais sentimental, também é um aspecto que a gente vê muito aqui, até mesmo naquele momento do William, né, que ele fala, não se apegue à vítima, né, e aí ela depois fala pro Lorde, não se apegue à vítima. É interessante ver como que acontece, né, a reprodução do aprendizado também, e eu acho que é uma relação muito gostosa de acompanhar, porque foi como eu falei, a gente tinha o Mycroft ali no primeiro, que não era um bom irmão pra ela. E aqui a gente vê um entendimento, uma amizade, uma sinergia, inclusive, entre os próprios atores, que funciona muito bem. Agora eu preciso dizer uma coisa, e me parte muito o coração falar isso. Em alguns momentos, a Millie Bobby Brown me incomodou um pouquinho em algumas caras que ela fazia. Não sei se é um aspecto de câmera, a forma que é colocada, mas me parecia meio forçada, assim. Mas, ao mesmo tempo, o filme, ele traz um pouco dessa vibe, tá? Eu sinto isso. Mas é que eu sinto que você não precisa mostrar que a pessoa, ela tá pensando, é muito inteligente fazer uma super cara, assim. Então, às vezes me incomodava, mas assim, gente... é um aspectozinho ali, mas é por isso que eu falo, me parte o coração, principalmente se tratando pra falar da Millie Bobby Brown, do qual eu amo o trabalho dela, mas enfim, ainda assim eu acho que ela tá muito bem no papel, inclusive nessa relação aí com o Sherlock. E ainda continuando nessa linha da relação, eu acho que é muito importante a gente ter essa percepção justamente da Enola com o Sherlock, da Enola com o Lorde e também a Enola com a mãe, que retorna aqui, tem os backgrounds, que na realidade eles trazem um flashback que se repete por diversas vezes, né? Mas o que eu quero falar mais é sobre essa frase que ela fala de eu criei vocês tão independentes que no final vocês acabam se isolando, sendo que ter aliados é extremamente importante. Então a gente vê que a Enola, ela necessitava dos amigos, do irmão pra conseguir resolver esse caso. E mesmo que ela esteja na sua jornada de sair das sombras do Sherlock, eu acho que também é uma jornada de entendimento que às vezes tudo bem pedir ajuda, sabe? E a gente vê isso também no arco do Lorde, quando ele fala, né, que ele não tinha muitos aliados ali e no final ele acaba conseguindo justamente por todo o envolvimento que todo mundo teve ali com a história. E preciso dizer, me parte o coração do William ter morrido, porque eu senti até certo momento, quando o filme começou a trazer esse entendimento, que ele podia ser um aliado pro Lorde, por exemplo, sabe? E no final acabou não sendo, mas enfim, ele se arranjou ali e tudo mais. E aí é isso que eu falo sobre a beleza desse filme, sabe? Tudo se conecta, o mistério se conecta, os ensinamentos se conectam, a vilã, né, a Moriarty, fazendo um paralelo aí com Enola também, nessa subestimação feminina, no caso dela sobre a resolução do caso, e da Moriarty de não ser pega simplesmente porque as pessoas subestimavam ela, mas ela também trabalhando muito bem a sua inteligência. Ambas as personagens, né, são bem inteligentes. A Enola mesmo, como ela comete esses errinhos, eu acho que é realmente uma falta de experiência e não necessariamente
obviamente, um aspecto sobre a inteligência dela, e eu acho que o filme ele trabalha isso muito bem. E ao mesmo tempo, a gente também tem vilões que são muito bem trabalhados aqui. A Moriarty eu falei já bastante aqui, mas eu queria falar sobre o Crale, que, gente, tô amando simplesmente ver o David Thewlis em todas as obras da Netflix. A gente já tinha visto ele recentemente aí, Sandman, e a gente vê ele aqui como esse grande vilão. E preciso dizer aqui pra vocês, tá, gente? A morte dele foi um negócio que eu não esperava. A forma que foi, gente, eu achei brutal. Eu tinha até falado, né? Ah, Enola Holmes é mais young adult, é mais jovem e tal, não é tão violenta. Eu tinha brevemente me esquecido dessa cena. Essa cena, pra mim, eu achei bem violenta, bem explícita, assim, né? Bem tensa. Afinal, a gente tá falando de alguém que a Enola matou, né? Mas eu gostei também da construção de como ele foi se envolvendo, tanto com relação a Sherlock, quanto nessa perseguição com a Enola e todo o envolvimento também no mistério, principalmente quando a gente tá falando de corrupção. E aí, de novo, trazendo o Lorde, né? Corrupção, tá tudo no entorno ali da sua área. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito de como as coisas se conectaram, como eles trabalharam com essa história, mas um aspecto que eu também gostei demais aqui nesse filme foi como eles trouxeram um caso real ali do protesto dos fósforos. Eu não conhecia essa história, achei sensacional que eles incluíram essa história real dentro de um aspecto da história ficcional. Gostei muito da Sarah/Cicely aqui, gostei da atriz e como que foi o envolvimento da história, o estudo dela também, e eu acho que pra mim tá aí a beleza de Enola Holmes do filme como um todo, né? Eu acho que ele trabalha muito bem suas personagens femininas, eles trazem discussões que não eram um aspecto muito visto pra época, né? Então a gente via mulheres inteligentes, mulheres que liam sobre ciência, a forma que eram tratadas por muitas vezes nos seus meios de trabalho e uma denúncia do aspecto industrial, e o que torna mais interessante também da Moriarty, né? Vir da forma que veio aqui pra história, porque mesmo ela ali internalizada, ela também estava fazendo coisas contra aqueles homens, né? Enfim, eu acho que tudo é muito bem relacionado, tudo é muito bem encaixado, mas como eu tinha falado, né, eu tinha algumas ressalvas, principalmente com esse final. Eu sinto que ali na resolução, quando eles estão no Paragon, a gente teve dois momentos que foi total Deus Ex Machina. Um deles foi a faca, que beleza, existiu uma construção, não foi um negócio do nada, assim, mas como já tinha rolado um momento antes, quando eu vi o lance da faca, eu fiquei, putz, era muito melhor que eles trabalhassem algumas intensidades de dificuldade pra não ser também um negócio ganho ali, porque afinal, por exemplo, a gente tinha o Lorde que não sabia lutar direito, e aí ele tava apanhando pra caramba, aí o Sherlock também tava lidando com 1000 pessoas diferentes, também tava se dando bem mal, e a Enola, que tava com um grande vilão que era extremamente sanguinário, né? Ela podia até ter levado essa facada, né? Assim, parece que eu quero matar a Enola, não é isso. Mas eu sinto que pra mim perdeu a potência em alguns momentos. Por isso que eu falo, né? Ah, ela até podia ter levado essa facada, mesmo que não ocasionasse a morte dela, óbvio, né? Até porque, como eu tinha falado, depois a gente tem uma cena extremamente tensa, né? Da morte ali do Crale. E outro aspecto também que me tirou um pouquinho foi no momento que a gente estava na cena do protesto. Gente, eu acho a cena a coisa mais linda e muito impactante, mas eu senti que a batida dos pés com a cena não encaixava com o que as atrizes estavam fazendo, porque, óbvio, foi uma adição de pós ali, mas me destoou, parece que não ficou bem montado, me causou certo incômodo ali com a cena, sabe? Me tirou bastante da cena, que era extremamente impactante, que era extremamente importante para a história. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, deixa aí nos comentários qualquer coisa, mas foi uma cena que ela me causou um estranhamento pela sua montagem, não pelo seu contexto em si. Mas assim, gente, são coisas muito pontuais, tá, do filme, não é nada que eu sinto que atrapalha no contexto da história. É um aspecto muito mais técnico do que a mensagem, que é extremamente muito mais importante, principalmente nesse momento. E como eu vim falando, enaltecendo o filme todo aqui ao longo, né, do vídeo, ele é um filme que é muito gostoso de acompanhar. A gente tem um filme com pouco mais de 2 horas, se eu não me engano o outro teve 1h40, algo assim, e a gente tem várias reviravoltas. Cara, o mistério ele é muito gostoso de acompanhar, gosto muito de como eles envolveram esse contexto real pra história aqui, como eu tinha falado, gosto de como eles construíram a relação dos personagens, e também gosto que a gente tem a cena pós-créditos com a vinda do Watson, e isso me traz um futuro pra franquia muito animador, porque eu sinto que a gente pode sim ter um amadurecimento dessa franquia, até mesmo
que nem eu tinha falado, né, conforme a Enola pode crescer aí e também ganhar mais experiência. Eu acho que é um filme que trabalha muito bem as suas personagens femininas, sem forçar a barra, traz discussões extremamente relevantes, tanto nessa relação de aliados, tanto com relação de aprendizado, mas também com todo o entorno da história da Enola, sobre ela querer se provar. O Sherlock até fala, ai, não se arrisca tanto, não se esforça tanto pra se provar, mas é tão diferente pra uma mulher ouvir isso, sabe? Ela precisa se provar, ela precisa sair da sombra do Sherlock. Então, por mais que seja muito genuíno o momento que ele fala pra eles abrirem a firma juntos, eu gosto muito também como a Enola ainda assim quer construir a sua história antes de tudo. E também uma história diferente. Gostei que eles trouxeram esse aspecto do pague o que puder, né? Então a gente vê que ela vai acabar indo para casos que acabam sendo mais humanitários, mas que com certeza pode colidir com o caso do Sherlock, como foi o caso aqui, principalmente quando o filme ele traz um aspecto social muito importante, né? Quando eles estão falando ali das meninas, do envolvimento dos homens com as meninas, e também eu particularmente gostei muito da construção do William, porque eu achei que ele ia ser tipo o típico vilão e me surpreendeu muito, ele sendo um cara que era contra daquilo que ele vivia, então também o filme acaba trazendo contrapontos extremamente importantes. Então assim, gente, realmente essas ressalvas que eu tenho são muito mínimas dentro do contexto geral que foi esse filme, que foi um filme que me levou, que eu gostei e que eu tô louca pra ver as próximas franquias e como o Watson ele vai se envolver aí nos próximos filmes, e também esse embate da Moriarty com o Sherlock Holmes, principalmente depois da sua fuga. Sério, eu tô muito animada pra essa franquia, já tava desde o primeiro, mas agora que eles trouxeram mais dessa expansão do universo dos Holmes, né, eu sinto que é mais animador ainda e estou curiosa para o futuro. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Tiveram aspectos que te incomodaram, mesmo que não sejam os mesmos que o meu, foi outro aspecto? Vocês não concordam com nada do que eu falei aqui? Não gostou do filme? Deixa aí o seu porquê também, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!